Muito bom dia, são 8 horas mais 2 minutos, 8 horas 2 minutos, está no ar o Depois do Café desta segunda-feira, hoje dia 17 de junho de 2019, trazendo para você as informações de Montes Claros do Brasil e do mundo, aqui na sua Vim TV, canal 20 da Mastercabo, também pelo Facebook, facebook.com/Vim TV Rede, pelo YouTube, youtube.com/Vim TV e também pela Estúdio 20 Rádio Web. É só você acessar www.vimtv.com.br e você já vai estar ouvindo e também assistindo o nosso Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Hoje nós estamos recebendo um convidado para lá de especial. Nós estamos recebendo o jornalista Felipe Gabriti, que atua desde 1963. Vai contar um pouco aí a história do jornalismo de Montes Claros. Vamos falar também sobre o momento político que o Brasil vive e ainda vamos falar sobre um assunto que ele nem conhece, que é futebol. Nem nunca viu. Mas certo, também vamos falar de esporte, aproveitando o ensejo do futebol. Paulo Mazola, as novidades do mundo esportivo. Bom dia, Nerlan, bom dia ao nosso convidado especial. Pois é, Nerlan, o assunto não poderia ser outro, né? Copa América, Brasil e Uruguai confirmaram favoritismo, a Argentina já estreou decepcionando, e a grande surpresa da rodada é o Catar, né? A seleção do Catar aí que buscou de um 2-0, buscou um 2-2, foi acho que a grande surpresa dessa rodada. Futebol feminino também, que amanhã o Brasil entra em campo aí buscando a classificação. E vamos discutir muito o assunto aí com o nosso convidado então de hoje. Tá certo. O PCzinho já mandou um recado aqui que daqui a pouco tá chegando. Tá chegando lá, tá certo, então. É o horário de sempre, tá chegando a hora dele de sempre. Exato, né? A hora dele. É. Muito bem, está começando Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Está no ar, Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, deixa eu dar bom dia pro meu convidado, pro nosso convidado, né, Mazola? Felipe, prazer imenso, você não tem noção, né, de como para mim é gratificante receber você aqui nesse nosso programa, que está engatinhando agora, mas que já estamos aí tentando embrenhar no mundo do jornalismo, trazendo convidados de alto gabarito como você. Bom dia, Felipe. Eu dou meu bom dia também e digo o seguinte, que se o jornalismo da 20 TV tem uma pessoa gabaritada, um profissional competente como você, vai dar tudo certo. Ô, Felipe, a gente é que agradece aí, né? Não vale não, viu? Não, mas vale, né? Vale, porque o aval é grande demais, né? Eu ia falar da amizade dele com o pai, mas essa parte nós vamos falar depois. Bom, nós vamos começar então, Felipe, né, aproveitando, né, a sua oportunidade aqui para falar já sobre a história do jornalismo de Montes Claros. Você atua desde 1963, atuou pelos grandes veículos de Montes Claros, se estabeleceu como um grande nome na nossa imprensa e a gente gostaria de saber como é que isso tudo começou. Começou com a minha entrada no Jornal de Montes Claros em 1963, na página esportiva, que era feita pelo Roberto Antunes. O Roberto me convidou para cobrir as partidas, os treinamentos do especializado. E como eu jogava futebol de salão, para mim ficou fácil, porque o especializado era a Praça dos Esportes. Eu vivia praticamente na Praça dos Esportes. Mas cobria natação, cobria vôlei, cobria basquete, cobria futebol de salão, todas as atividades do especializado de Montes Claros. E minha história começou aí, em 1963, já com quantos anos? 56 anos. 56 anos de história, né? E depois, você falou o Jornal de Montes Claros? Jornal de Montes Claros. Nessa época, né? E depois... Depois eu fui pro Diário de Montes Claros, do Diário Gonçalves e Júlio Mérito Franco. Foi lá que eu praticamente me consolidei como jornalista, efetivamente. Que coisa sensacional. Aí eu passei por todos os setores. Sim. Setores esportivos, setor policial, setor de política, variedades, etc e tal. E consegui consolidar-me como um grande profissional na área. Felipe, o que é mais difícil para um jornalista que está começando? Eu acho que não existe um jornalismo que se praticava no século passado, no Brasil atual. Porque o jornalismo, para mim, é uma fonte de investigação. Você tem um determinado fato, a pessoa deve percorrer esse fato na sua essência.
ouvir todas as testemunhas possíveis, ouvir as pessoas envolvidas possíveis, para você daí tirar uma versão. E não é você que vai tirar, é quem está lendo que vai tirar essa versão. Ele vai compreender. Você está dando para ele, o jornalismo dá para as pessoas aquelas informações que ele necessita sobre determinados acontecimentos em todas as áreas. Tanto no esporte, na polícia, na política, a mesma coisa. Sim. Você tem que ouvir todas as pessoas envolvidas possíveis naquele acontecimento, a fim de transmiti-lo para o leitor. É verdade. E o leitor vai analisar, vai ler e vai analisar as diversas versões e tirar a sua própria versão. Eu só fui compreender isso quando eu estava fazendo o curso de administração. Tinha um professor que veio de Belo Horizonte para dar uma conferência aqui em Montes Claros. E ele contou a história de como você conta um conto e aumenta um ponto. Então ele fez uma aula prática, ele pegou 30 pessoas da plateia e colocou e contou para um determinado fato para as 30 pessoas. E depois ele ficou como se fosse um interrogador para as pessoas contar o que ele tinha contado. A pessoa já contava diferente. A primeira. A segunda, mais diferente ainda. A terceira, mais diferente, e assim por diante. Assim é o fato. O engraçado. Foi aí que eu me dei conta de que realmente você tem necessidade de ouvir, de questionar, de badalar todas essas pessoas envolvidas em determinado fato, para que você o transmita com segurança, para que o leitor é que tire as suas próprias conclusões. Felipe, a gente pode dizer que o jornalista é de fato um contador de histórias? Eu acho que sim, é um contador de histórias, desde que ele se apegue justamente a esses detalhes. Porque ele não pode ficar simplesmente no que ele ouviu. Ele tem que certificar se o que ele ouviu está o mais correto possível. Porque você nunca vai encontrar uma versão verdadeira do que realmente aconteceu. Você vai dar um modo aproximado. Certo. Mas você vai ouvir as pessoas envolvidas, de um lado e de outro, para que você transmita isso. Nas redações do jornal, só fazer aqui, você faz a pergunta. Nas redações do jornal, né, daquele jornal de Montes Claros, década de 60, né, do nosso querido diário, décadas de 60 e 70, nas redações pelo Brasil afora, tinha-se de fato apuração dos fatos? Tinha o espírito, não só crítico, mas o espírito também de construção, de construir as coisas a partir de determinado fato, principalmente na política. Porque em Montes Claros, por exemplo, não tinha representantes nas assembleias, no parlamento, no congresso, e tinha uma imprensa considerada a mais vibrante do interior de Minas Gerais. Que coisa. Através dos seus jornais, principalmente, Montes Claros era ouvido e tinha realmente uma efetiva participação no desenvolvimento da cidade. Tanto é assim, que é um fato engraçado, e eu até abordei em crônica. Em 1963, quando eu comecei o jornalismo, Montes Claros era um pontinho no mapa de Minas. Não tinha pista de avião, não tinha mal o trem. E era uma cidade vazia. E tinha o quê? 50 mil habitantes. Hoje Montes Claros tem 500 mil habitantes. E talvez seja a cidade de Minas Gerais mais bem dotada das estruturas orgânicas. Nós temos aqui Codevasf, nós temos DR, nós temos batalhão de polícia, nós temos exército. Verdade. Então a cidade hoje de Montes Claros é uma cidade praticamente uma capital do norte de Minas, com toda certeza, e foi graças à sua imprensa, e foi graças aos seus jornalistas. Pois é, né, ainda voltando a essa questão aí do jornalismo, né, antigo para o jornalismo atual, porque tem essa questão que antigamente, até pela dificuldade da comunicação, né, só dava de se ouvir geralmente uma versão. Então o jornalista tinha que fazer avisos baseados somente em uma versão. E hoje não, né? Eu posso ouvir a sua, eu posso ouvir a versão da outra parte, né? No caso do Nairlan, e daí sim criar, né, aquela notícia, né? Então hoje estaria mais fácil, até pela questão das formas que a gente tem de se comunicar? Vou te dar um só exemplo.
o The Intercept calou a imprensa brasileira. Por quê? O Intercept mostrou o que é o jornalista. Enquanto o cara na Globo diz amém e segue sua bunda na cadeira, a pessoa do jornalista do The Intercept foi procurar saber o que estava acontecendo no país. E conseguiu levantar, não sei se através de hacker ou não, ele conseguiu levantar o que estava acontecendo no país. E mostrando ao país o outro lado do senhor Sérgio Moro. Sérgio Moro não é o santo que se pinte, não. Ou que ele quer pintar, ou que a imprensa golpista, a imprensa chapadona quer falar. Entendeu? Então, esse tipo de jornalismo era feito. Era ensinado nas universidades. Hoje em dia não é. As universidades estão preocupadas com a internet, estão preocupadas com a imagem, preocupadas com o áudio, estão preocupadas com tudo. Só não estão preocupadas com jornalismo. E isso que o senhor falou é muito interessante, que há 2 anos atrás eu entrevistei aqui o jornalista da Rádio Itatiaia, o Álvaro Damião. Ele falava a mesma coisa disso, que hoje aquele jornalista que ficar na redação sentado, esperando acabou, ele assim, acabou esse tipo de jornalismo. Mas veja bem, por um lado, isso é um fato constatado, você pode questionar da seguinte forma: todas as grandes entidades existem assessorias. E hoje os jornais simplesmente se acomodaram em publicar o que os assessores mandam para eles, os releases, os chamados releases. Entendeu? E a pessoa não questiona, seja jornal, ou televisão, ou rádio. É a mesma coisa. Você hoje, vamos supor, por exemplo, você faz uma página policial. O 10º Batalhão manda para você os ilícitos. Ninguém questiona, não. Publica o ilícito, não tem mais investigação, não né? Tem, não. Então ninguém sabe se o cara que matou, se o cara que morreu. E se o cara que morreu. Muito bem. Muito bem. Felipe, está chegando aqui, né? O nosso convívio, né? Uma pessoa que você também nem conhece, né? Nem nunca viu. O nosso jornalista PC Almeida Júnior, nosso PCzinho. Bom dia, PC, antes de mais nada. Bom dia. Sempre naquele horário para dar um suspense. Você vê que nós falamos, né? Porque você sabe Mazola e Nairlan começou. Eles são meus dois. Começou, tava demorando. Tava demorando. O negócio é o seguinte, Felipe. Ele só chega 8h15, né? Mas ele é igual a Justiça Brasileira. Ele é, mas não vai. E aí é o seguinte, nós vamos daqui a pouco já fazer uma live aqui para... claro, com certeza. Repercutir a onda nas redes sociais. Mas bom dia, satisfação estar aqui com o Felipe Gabrich. É um cara que me conhece desde quando eu nasci, né? E é verdade, viu? Ali, além de ser amigo da minha família, Felipe foi um dos professores do meu pai no jornalismo. Então, né? Pronto. E papai está completando, porque a pessoa não deixa de ser jornalista, né? Verdade. Hoje ele continua o seu ofício nas redes sociais, elas permitem que as pessoas façam isso. Começou com 13 anos, vai fazer 63, ele estaria completando 50 anos de jornalismo e Felipe 56, né? Já era professor dele. Exatamente. 56, ele colocou 56 anos. Aí você imagina a situação, né? É muito tempo. Estou 6 anos na frente dele. Aí o que começou com 13 anos, né? Era eu comecei com 15. Isso. Aí o que acontece? E Felipe lá do bairro São José, a Tenense igual a gente. A Tenense ou Cacimiro? A Tenense igual a gente. Atleticano igual nós. Né? E sempre com aquela postura antiga. Ontem mesmo eu li uma notícia, Felipe, num blog daqui, que a manchete me despertou a atenção. Uma mulher foi assaltada numa casa porque estava vendendo. Revendedora é assaltada em casa. Aí beleza, aí a matéria fala: uma mulher foi assaltada em sua casa, os ladrões levaram isso e aquilo, não fala o nome da mulher, o bairro, o ladrão, nada. Então roubou, né? É aquele jornalismo do seguinte: tem um buraco nesta rua deste bairro. E isso na televisão. Aí a gente critica
PCzinho é chato, é isso, mas não foi o jornalismo que aprendi. É verdade. Se não responder as perguntas básicas, e Felipe foi um dos meus professores, não é matéria. Então toda matéria, isso aí já no meu bom dia, ela tem que dizer o que, quando, como, quem, por quê, pra quem. Se não responder as 6 perguntas, acabou. Tá errado. E as matérias hoje não respondem nada. Absolutamente nada. Indústria de release. Para quê? É só distribuir o release direto para a imprensa, não precisa de você republicar o release. Entendeu? Esses dias mesmo a gente chamou a atenção até aqui no programa, porque ninguém está sujeito ao erro. A gente estava dando matéria da onde? De carambola. 3 pontas, né? Não era 3 pontas, 3 pontas, 3 pontas. Porque era nota 3 pontas. Tipo assim, então vamos ter noção da coisa, né? Então, bom dia. Isso aqui é um professor, viu, Felipe Gabrich? Muito bem, já nesse ensejo aí, né, vamos fazer, a gente falou um pouco da história do Felipe, que não cabe aqui no programa, vamos fazer a transição para o jornalismo moderno. Você fez uma crítica veemente aí à TV Globo, então eu gostaria que você falasse pra gente um pouco, Felipe, de como você vê o jornalismo televisivo, o jornalismo impresso hoje no país. Eu acho, minha impressão, minha opinião, a opinião é minha. Não, mas aqui a palavra é sua, Felipe. Eu participei de um congresso dos jornalistas mineiros no século passado, em Pirapora. E o prefeito de Pirapora me chamou e falou comigo assim: eu detesto a imprensa de Montes Claros. Eu falei com ele assim: mas prefeito, por quê? Vocês querem tudo para Montes Claros. Até Codevasf vocês levaram para Montes Claros. Montes Claros não tem nada a ver com Rio São Francisco. Vocês levaram a Codevasf para. Ele tinha a maior decepção da vida dele, política dele, era de que a Pirapora não tinha imprensa que Montes Claros tinha. Agora, só para constar aqui, Felipe, que nós estamos ao vivo também aqui no nosso Facebook. Acabei de receber sua notificação. Beleza. Estamos ouvindo aí, Felipe Gabrich, viu, gente? Tá, essa voz é a dele. Que troço bonito, né? Não. Que troço bonito e impressionante, né? O Bill Gates, o pessoal não presta muita atenção. O Bill Gates, que é o pai da comunicação moderna, ele diz em seu livro, A Estrada do Futuro, para as pessoas não comprarem nada hoje de celular e de computador até o ano 2025. Porque até lá eles sabem o que eles vão produzir. Mas de lá eles não sabem o que vai acontecer. É verdade. Então você tem que ter um certo apreço pela comunicação e ver que nós estamos realmente começando um novo tempo. É o futuro. Verdade. E o futuro é a internet. São as ondas digitais. Você vai se comunicar. O McLuhan, eu fico assim até impressionado e ao mesmo tempo entusiasmado. O McLuhan, em 64, ele disse para o mundo que o mundo ia se tornar uma aldeia global via comunicação. Hoje um cara dá um peido lá na China, você ouve um barulho na hora aqui no Brasil. Então se tornou, acabou-se as distâncias, aproximaram-se as pessoas estão mais próximas, estão mais chegadas. Os fatos que estão acontecendo, a verdade, ela acelerou. Você demorava 50, às vezes 100 anos para saber conhecer o outro lado da verdade. Você hoje tem vários lados da verdade. A verdade não é só que a voz oficial fala que é, não. Felipe, a verdade... Inclusive, você está falando uma coisa interessante, citou aqui, você vê que o jornalista diferenciado, né? Felipe já veio falar de McLuhan para nós, um dos maiores autores da comunicação, do estudo do ser humano contemporâneo, né, que nós temos. Então, um cara que estava escrevendo sobre essas situações. Felipe, recomendar para as pessoas que estão aqui nos vendo, eu vi uma série agora que eu falei, essa tem que ser obrigatória no jornalismo. Vai ganhar o Oscar de melhor documentário e o Brasil nunca esteve tão perto do Oscar de um jeito expressivo igual está agora com uma série que é Bandidos na TV. Não sei se vocês viram. Bandidos na TV é o seguinte, nós compramos uma versão de um caso Wallace, jornalista, deputado lá no Amazonas,
que foi vendido no Fantástico como um cara que mandava matar pessoas para poder passar no seu programa. Aí fizeram um documentário sobre isso. Sem querer dar spoiler, a história é o seguinte, fica completamente inconclusiva como o jornalismo tem que ser. Porque deram a versão total do Wallace e deram a versão dos opositores do Wallace. E você não consegue formar uma opinião clara. O jornalismo evidenciou, o documentário ele não opina. Ele apresenta os fatos para o cidadão e fala, olha, a verdade é essa aí. Então, compre a verdade que você achar que deva comprar. Porque às vezes dá a impressão de que a justiça falhou brutalmente com esse Wallace, que ele foi um injustiçado. Às vezes dá a impressão de que ele realmente tinha um envolvimento com crime. Mas no final das contas, o que mostra é o seguinte, o jornalismo serve para revelar que no Brasil, principalmente em qualquer lugar, a vida não é filme. E você não entendeu, Mazola que gosta de citar música, né? A vida não é filme e você não entendeu. Não existe bandido e mocinho. As pessoas são falíveis. As pessoas erram. Igual o nosso querido Sérgio Moro, que foi vendido aí como um super-herói, como um Batman. Ele era Dallagnol era o Batman, ele era o super-homem. Não acho que eles sejam bandidos. Dois caras que são bandidos. Bandido pra mim, o cara que mata, o cara que assalta, o cara que rouba, o cara que forma quadrilha pra saquear o cofre, nada disso. Agora, eles são até acima da média em relação a outros promotores e juízes que tem aí, que tiveram a oportunidade de fazer um combate ao crime que esses caras não fizeram. Agora, negar que eles atentaram violentamente contra a Constituição brasileira, negar que eles furaram o bloqueio da equidistância, que a parcialidade, que a imparcialidade da justiça deve ter, é negar o óbvio, é negar a realidade. Eles erraram. Eles erraram. Eles são seres humanos passíveis de erro. Mas juiz de primeira instância, outro juiz não erra. Erra. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tá aí cheio de rolo. E rolo pesado. Quantas vezes nós já não vimos, Felipe, Nairlan, Mazola, gente ganhar ação só por causa do papel timbrado do escritório de advocacia? Aí você vai ver, o escritório é vinculado a quem? A mulher do juiz está lá trabalhando. O filho, a filha. É filho do Supremo Tribunal, por exemplo. A filha do Luiz Fux é desembargadora no Rio de Janeiro por indicação. Desembargadora no Rio de Janeiro, com 20 e poucos anos de idade, filha do ministro Luiz Fux, que estava aí falando que a Lava Jato podia contar com ele para o que fosse. E se fosse para poder, com perdão da palavra aqui, de manhã, mas aqui não tem isso, né? Mas eu vou... Contemporizar, pelo amor de Deus. E se fosse para poder ferrar alguém? Palavra que eu usava... Melhorou sensivelmente. Entendeu? Então, assim, tá errado. E o brasileiro compra a versão de herói, cara. Não é isso, Felipe? O brasileiro precisa de ter os seus heróis. É impressionante. Eu só gostaria de fazer um adendo à sua brilhante... Felipe, antes de mais nada, você está aqui para dar a sua opinião. Eu acho o seguinte, mostrou-se ao vivo pela própria televisão da Globo o Soares falando assim, eu vou mandar matar. Aparece no áudio o senhor Romero Jucá, que era senador da República, falando assim, nós vamos dar um golpe com o Senado e tudo. Com o Supremo, com tudo. E as coisas, o outro com a mala cheia de dinheiro, o outro tem um apartamento cheio de dinheiro. Quer dizer, as coisas... Aécio Neves falando, liga pro Flecha pra mim, Gilmar Mendes, e vê com o Flecha. Entendeu? É a mesma coisa. Você fica aterrorizado. O que a Aécio fez com o Gilmar Mendes e todo mundo bateu, sim, é o que Moro fez com o Dallagnol. Sim, mas a grande pergunta que se faz... Exatamente. A grande pergunta que se faz é essa. Cadê os jornalistas brasileiros? Cadê a televisão brasileira? Cadê o rádio brasileiro? Cadê os jornais brasileiros? Porque a mídia todo mundo está calado. O herói, Felipe. Sim, então ele é um herói, mas tem que discutir se ele vale realmente ser herói. O Exército não fez o Duque de Caxias?
O Duque de Caxias não passou aí até hoje, não é o patrono do Exército? E ninguém discutiu ainda que o Duque de Caxias foi um assassino, foi um criminoso, foi um matador perverso. Por exemplo, esse Santos Cruz que foi demitido aí, agora, pelo Bolsonaro, o general, se você for parar para pensar, se tem algum herói no Exército Brasileiro, é um cara desse que comandou a missão de paz no Haiti, e o Brasil foi lá. É um cara que foi comandar uma missão de paz em Angola, e que está sendo tratado agora como um bandido lesa-pátria. Olha para você ver como é que são as coisas, como um bandido lesa-pátria. Enquanto isso, o senhor general Heleno foi um cara que mandou matar lá no Haiti e tem um currículo contra Lula violento, nacionalmente conhecido, e continua e é chefe. Não, o general Augusto Heleno era o número 2 da turma do esporte aqui, ó, do Comitê Olímpico Brasileiro, do senhor Carlos Arthur Nussmann. Foi partícipe de todos os rolos do Nussmann, que chegou a ser preso, pô. Nussmann foi preso. E o Heleno lá, que era o assessor principal dele, arrotando moralidade, arrotando honestidade e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente alimenta heróis, né, Felipe? A gente comentava aqui esses dias no aniversário da morte de Ayrton Senna. Cara bacana, importante, tal, etc. Mas é o maior exemplo, Ayrton Senna, da construção de um herói pela mídia televisiva. Fórmula 1, um esporte completamente rico, elitizado, que aliás não é esporte. É uma brincadeira de pessoas. É negócio. Porque você não pode. Esporte. Corre muito dinheiro. Esporte é o que você pega ali, que você pode praticar, por exemplo, tênis. É elitizado? Futebol. Mas você pode praticar, você tem acesso para praticar. Futebol e tal. É democrático. Fórmula 1 você não tem. Você não tem. Aí os mesmos 3 títulos que Senna teve, Piquet teve. Os mesmos 3. E para poder facilitar o enredo na Irlanda, vendiam Senna como herói e o Piquet como bandido.